possível, se colocar de pé, por gentileza. E vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías, capítulo de número 55, e vamos ler os versículos 8 e 9. Isaías, capítulo de número 55, versículos 8 e versículo 9. Amém? Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Versículo 9: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Pai, é no nome do Senhor Jesus que eu lhe peço, que eu lhe clamo nesta noite, que sonhos sejam renovados para a honra e glória do teu nome. É o que nós lhe pedimos e já lhe agradecemos. Amém. Os irmãos podem sentar. Aleluia. Irmãos, eu quero falar com vocês essa noite que os sonhos de Deus são maiores. Você pode repetir? Os sonhos de Deus são maiores. Eu quero falar sobre sonho, mas que tipo de sonho? Não é o sonho da padaria, aquele sonho que a gente compra na padaria, e também não é aquele sonho que a gente deita e dorme também não. O sonho que eu quero falar é aquele sonho quando você teve seu filho. Quando você teve seu filho, você sonhou, você falou assim: olha, quando meu filho crescer. É esse tipo de sonho, é aquilo que você planeja, é aquilo que você almeja, é aonde você pretende ou aonde você pretendia chegar. É esse sonho que eu quero falar essa noite, é esse sonho que nós queremos falar essa noite, é esse sonho que eu peço que o Espírito Santo fale com você essa noite. Nós, pais, nós temos sonhos para os nossos filhos. Nós almejamos, as profissões dos nossos filhos, o futuro dos nossos filhos. Os filhos com certeza também têm sonho de com quem vai se casar, de aonde vai morar, a profissão que vai ser. Todos nós temos sonhos. Algumas vezes nós como pais, a gente quer tanto que os nossos filhos sejam alguma coisa, que às vezes nós depositamos os nossos sonhos na vida dos nossos filhos,
E às vezes não é aquilo que o nosso filho quer. Às vezes você quer que seu filho seja um engenheiro, seu filho não quer, mas às vezes o que foi uma frustração nossa, por não ter sido, por não ter conseguido, às vezes a gente coloca na vida dos nossos filhos. E às vezes nossos pais fizeram isso com a gente também. Nos forçaram a ser algo, a viver algo que talvez não fosse aquilo que Deus queria pra gente, mas algo que os nossos pais queriam. E na Bíblia, meus irmãos, todas as vezes que a gente vai falar de sonho, tem um personagem na Bíblia que a gente gosta de usar, não tem? Não tem um personagem? Eu acho que quando vai falar de sonho, é o personagem mais usado. Qual é o nome desse personagem? Qual é o nome desse personagem? José. Mas não é de José que eu vou falar. Não é de José. Existe um personagem na Bíblia que nós evangélicos pouco pregamos sobre ele. Na verdade, sobre ela. Nós pregamos sobre a mulher samaritana. Nós pregamos sobre a mulher do fluxo de sangue. Nós pregamos sobre Raabe. Nós pregamos sobre a sogra de Pedro. Mas nós falamos muito pouco sobre uma mulher que ela não teve um sonho, mas ela colocou em prática o sonho de Deus. O nome dessa mulher é Maria. Maria. Se tem uma mulher que teve intimidade com Deus nessa terra, o nome dessa mulher, Maria. Eu posso crer que aqui dentro existam muitas Marias aqui como nome, ou como sobrenome. Se teve uma mulher que teve intimidade com Jesus, que conheceu Jesus na intimidade, o nome dessa mulher, Maria. Já quero deixar bem claro que nós não cremos que Maria interceda por nós. Nós não cremos que Maria é onipresente, é onipotente. Nós não cremos nisso. Nós não cremos que Maria permaneceu grávida também, permaneceu virgem. Maria, quando ela teve um encontro com o anjo ali, ela era virgem, mas depois Maria teve outros filhos além de Jesus. Então, mas se teve uma mulher que pisou nesta terra, que foi usada por Deus, que foi cheia do Espírito Santo, que teve intimidade com Deus, o nome dessa mulher, Maria. E você mesmo sentado, pode continuar sentado, tá? Vou pedir ajuda da projeção. Lucas, abre a Bíblia aí, em Lucas capítulo de número 1 e no versículo de número 26. Lucas, capítulo de número 1. Nós vamos falar um pouco sobre a história dessa serva do Senhor, dessa mulher abençoada. Diz assim, ó. Amém? No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E uma virgem compromissada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela,
turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberá e dará à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheci nenhum varão? E respondeu o anjo e disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em seu ventre, e este já é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Meus irmãos, que história linda, que história maravilhosa para as nossas vidas. Mas essa história aqui, ela não começou aqui. Isso aqui é a continuidade. Isso aqui é quando Deus resolveu cumprir a sua palavra. Essa história aqui começa lá em Gênesis. Deus fez o homem e fez a mulher perfeitos. No original, perfeito. No Éden, antes do pecado, não havia morte. Deus fez o homem para ser eterno. No original, não havia morte. No original, não havia doenças. No original, lá no Éden, não havia depressão. No original lá do Éden, homem era homem, mulher era mulher. No Éden, no casamento, não havia divórcio. Deus, lá no Éden, fez tudo perfeito. O ambiente era perfeito. No Éden, não precisava de remédio para dor, porque não tinha dor. No Éden, não havia dependência química. No Éden, não precisava de tomar remédio para dormir. No Éden, não tinha insônia. No Éden não tinha dor na coluna, no Éden não tinha nada disso. Por quê? Porque o planejamento de Deus, o sonho de Deus, a vontade de Deus para nós era a eternidade. O ambiente era perfeito.
os animais estavam tudo submissos, os alimentos, no Éden não precisava de fazer dieta, gente, podia comer à vontade o que tinha lá, não precisava de dieta. Por quê? Porque o sonho de Deus, a vontade de Deus, era a eternidade para o homem, não era a morte. Mas por que a morte entrou? Mas por que esse ambiente perfeito, esse corpo perfeito, passou a ter doença? Por que homem agora não quer mais ser homem? Por que mulher não quer mais ser mulher? Por que o casamento que era para ser eterno agora tem divórcio? Por que existe violência dentro do lar agora? Sabe por quê? Porque Deus chamou esse casal na pessoa do Adão, que era o chefe, que era o responsável, que era o cabeça. Falou: ó, você tem isso tudo aqui para você dominar, para você cuidar. Fez a proposta para Adão. E o melhor de tudo, tinha a presença de Deus. A presença de Deus no Éden. Mas sabe o que aconteceu? Deus, ele tinha um plano perfeito. Ele fez a proposta para Adão e para Eva. Mas a vontade da carne, os sentidos de Adão e de Eva, o desejo da carne falou mais alto. E quando o desejo da carne de Adão e de Eva, quando aflorou, quando falou mais alto, eles não tinham noção do que eles estavam perdendo. Eles não tinham noção da troca que eles estavam fazendo. Eles não tinham noção do que eles estavam abrindo mão. O inimigo ofereceu. E aí, a palavra de Deus vai dizer que o fruto era agradável aos olhos. Eles olharam, os sentidos falaram mais alto. Sabe o que aconteceu? O ser humano, na pessoa de Adão, trocou a presença de Deus, trocou o Éden, o paraíso, a ausência de doença, trocou tudo isso pelo seu próprio prazer. A partir do momento que entrou o pecado, entrou a doença, entrou a separação, entrou a pirataria. Entrou a pirataria. O que é pirataria? É homem que não quer ser homem, é mulher que não quer ser mulher, é casamento que é meia boca, isso é pirataria. Deus te trouxe aqui nesta noite porque Ele quer te levar novamente para o original de Deus. Porque o sonho dele, os caminhos dele são maiores, melhores do que os nossos. Aconteceu isso tudo lá no Éden, e aí a Bíblia vem, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, vem. E aí Deus planejou a redenção. O homem precisa de voltar para o lugar que é dele. O homem precisa de voltar
para o lugar do qual ele nunca deveria ter saído. E aí, Deus pega lá o que ele tem de melhor, o seu filho unigênito, e prepara o plano perfeito. E para que se cumprisse a sua palavra, ele fala: tem que ser nascido de mulher, tem que viver nessa terra. E quando a gente lê Lucas capítulo de número 1, Deus mandou o anjo Gabriel falar com Maria. Irmão, vou falar uma coisa para vocês. Você já imaginou, você jovem, adolescente, adulto, sonho não tem idade. Sonho para sonhar, para ter objetivo não tem idade. Você imaginou, você está lá lendo uma louça, daqui a pouco chega um anjo dentro da tua casa? Às vezes a gente se espanta, né? Mas eu quero fazer uma comparação entre o Éden e eu quero fazer uma comparação com Nazaré. No Éden, tudo perfeito, ambiente perfeito, o clima não precisava de ar-condicionado, tudo perfeito. Quem é que falava com Adão e Eva? O próprio Deus. Nazaré, tinha doença em Nazaré? Tinha doença em Nazaré. Tinha fofoca em Nazaré? Tinha fofoca em Nazaré. Tinha depressão em Nazaré? Tinha depressão em Nazaré. Tinha insônia em Nazaré? Tinha insônia em Nazaré. Quando a gente vai ler, né, vê que tinha enfermo em Nazaré? Tinha enfermo em Nazaré. Qual é a diferença? O que tinha em Nazaré que não tinha no Éden? Sabe o que não tinha? Sabe o que fez toda a diferença? Quando o anjo chamou Maria e fez a proposta para Maria, Maria não pensou duas vezes. Quando o anjo falou para ela: ei, o que o Espírito Santo vai colocar dentro de você não é da terra. O que o Espírito Santo vai colocar dentro de você não vai alimentar sua carne. O que o Espírito Santo vai colocar dentro de você é do céu. Eu não sei, a Bíblia não relata, mas eu tenho certeza que o planejamento da Maria não era esse. Eu tenho certeza que os planos de Maria para essa semana não era esse. Mas sabe o que a Maria fez? A hora que o anjo falou com ela, ela pegou a agenda dela, fechou, jogou no lixo. Ela pegou as vontades dela, jogou no lixo. Ela pegou os desejos dela e jogou no lixo. Por quê? Para viver a vontade de Deus, para viver o que Deus tinha para a vida dela, para viver os sonhos de Deus. E Deus te trouxe aqui esta noite, está falando contigo assim: ei, pais, vocês que planejaram algo para o filho de vocês e hoje vocês não estão enxergando isso, abre a mão da sua agenda, abre a mão dos seus desejos,
e eu vou cumprir os meus sonhos na vida dos seus filhos. Quem já engravidou aqui, levanta a mão. Quem já engravidou? Quem já engravidou? As mulheres. Para que o bebê cresça saudável, vocês podem fazer qualquer coisa? Podem? Podem não, né? Para que o bebê cresça saudável, vocês podem se alimentar de qualquer coisa? Por quê? Porque as mães querem o melhor para os filhos. As mães querem que os filhos cresçam no ventre saudável. Pais, mães, Deus quer realizar o sonho dele na vida dos vossos filhos. Para isso, vocês terão que abrir mão de algumas coisas para que os sonhos de Deus se realizem na vida dos seus filhos. Dando continuidade, o tempo foi passando, o bebê foi crescendo na barriga, chegando quase próximo ao nascimento. Inventaram um decreto lá na cidade que eles teriam que ir para outra cidade para fazer um recenseamento, tipo o IBGE faz. Lá vai a grávida, sai de uma cidade e vai lá para outra cidade. Grávida. Chegando na outra cidade, e agora eu quero falar com jovens, adolescentes. Maria começou a ter dor de parto. A Bíblia vai falar assim, ó, que não nasceu, que não, eles não ficaram na pousada, vou falar pousada, porque não tinha lugar, não é porque não tinha dinheiro não. Por não haver lugar na estalagem, mandaram lá para o curral. Deixa eu falar uma coisa. Eu fico imaginando aqui, quando eu li isso, eu fiquei imaginando assim, ó, o José e a Maria batendo lá na porta. Pois não, poxa, eu tô aqui com a minha esposa, tá grávida, tem um lugar aí pra gente na estalagem, eu vou pagar. Olha, o senhor sabe que a cidade está cheia, o senhor sabe que todos os hotéis e as pousadas aqui estão lotadas, mas existe uma possibilidade sim, de o senhor conseguir a vaga. O senhor é do alto escalão do governo romano? Não, não sou não. O senhor trabalha aí para os sacerdotes? Não, também não trabalho não. Então, infelizmente, não tem vaga para o senhor. Aí eu fico imaginando Maria olhando para o dono da estalagem falando assim: meu amigo, se tu soubesses, se você abrisse espaço na sua estalagem, se você abrisse espaço na sua vida, se você abrisse espaço no seu ministério, se você abrisse espaço no seu casamento, para que ele nascesse aqui, você é que ia implorar
para que o Filho de Deus nascesse nessa estalagem. Essa estalagem aqui nunca mais seria a mesma. Se aquele camarada, se arrependimento matasse, ele ia falar assim: meu Deus do céu, se ele soubesse quem era que estava no ventre de Maria, ele ia falar assim: toma o meu quarto, toma o quarto presidencial, não dorme na estalagem não, vai lá para casa e dorme na minha casa, lá que tem uma cama te esperando. Quem ficou mais famoso? A estalagem ou a manjedoura? Quando chega no final de ano, que vão fazer lá no Natal, o presépio, eles desenham a estalagem ou desenham a manjedoura? Deus está querendo falar contigo hoje. Se você soubesse os planos, os sonhos e o que eu posso fazer pela sua vida, você abria mão de tudo o que você está fazendo e deixava eu nascer na sua vida hoje. Às vezes, nos comportamos como o dono da estalagem. Tem espaço para tudo na nossa vida, menos para a presença de Deus. E quando reservamos espaço, reservamos aquele espaço lá, ó, que ninguém quer. Pode ir lá, lá ninguém quer não, pode ir lá. Mas Deus te trouxe aqui essa noite, porque Ele quer renovar sonhos, Ele quer renovar projetos. O que fez a diferença entre o Éden e Nazaré? Simples, e que você pode fazer isso hoje. Adão e Eva disseram não para Deus e sim para o inimigo. E Maria disse sim para Deus. Eis aqui a sua serva. Seria de Maria se não fosse Jesus na vida dela? Seria mais uma jovem lá de Nazaré, que os moradores de lá falavam assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? De tão desacreditado que era o lugar. Pode vir alguma coisa do Canaã? Pode vir alguma coisa boa do Ouro Preto? Pode vir alguma coisa boa de Nova Iguaçu? O valor não está no lugar. O que transformou, se você for em Israel hoje, é um dos locais mais visitados. Sabe por quê? Porque Jesus morou lá. Maria é a mulher mais famosa da Bíblia. Maria é a mulher que mais teve intimidade com Jesus.
Sabe por quê? Porque ela disse sim para Deus. E ela disse não para as vontades dela. E é para isso que eu quero te chamar essa noite, meu irmão. Foi por isso que Deus te mandou aqui essa noite. Porque Ele tem coisas para a sua vida que você nem imagina. Os sonhos de Deus para a sua vida são infinitamente maiores do que aquilo que os seus pais projetam. O sonho de Deus para o Hope é muito maior do que vocês imaginam. O sonho de Deus para cada um que está aqui nesse lugar essa noite, para cada um que está assistindo na sua casa, o sonho de Deus para você é muito maior. Mas precisa que você diga sim para Deus e fala para Ele: Senhor, que os seus sonhos se realizem na minha vida. Eu abro mão dos meus planos, eu abro mão dos meus projetos, eu abro mão das minhas vontades, para que o seu sonho, para que a sua vontade, para que os seus caminhos se realizem na minha vida, na minha família, na minha casa, no meu ministério, no meu trabalho, na minha saúde. Eu quero começar falando com os pais. Você que está em casa também. Eu sei que um dia você projetou, você olhou. Glória. Eu sei que um dia você olhou para o seu filho, para sua filha, e você planejou algo. Talvez, olhando hoje para aquilo que você projetou, você viu que saiu totalmente do caminho. Qual é o melhor caminho? O melhor caminho é o caminho que Deus quer para você. Então eu convido, primeiramente, os pais que estão aqui. Se você sentiu no seu coração e quer pedir a Deus um novo começo, um novo sonho, um novo objetivo, um novo caminho para a vida dos seus filhos, por favor, enquanto o Projeto Hope estiver louvando, vem aqui à frente que nós queremos orar por você. Os filhos, quando você olha para a sua vida, que você olha para os seus pais, que você olha para o casamento dos seus pais, que quando você olha como é que estão as coisas dentro da sua casa, será que está da forma que você sonhou? Está da forma que você sonhou? Senhor, quando eu era criança, eu planejava tanto isso, eu queria isso. Aos filhos, primeiro eu quero saber quem quer dizer sim. Quem vier aqui à frente é porque está falando assim, ó: Senhor, eu estou dizendo sim. Eu estou disposto, eu estou disposta a abrir mão da minha agenda, a abrir mão dos meus desejos, dos meus princípios, para que os seus sonhos, para que o sonho de Deus se realize na minha vida. Enquanto o Hope estiver adorando, você tem a oportunidade de sair do seu lugar e vir aqui para frente, que nós queremos orar pela sua vida.